Deixa eu ver aqui. Aparece aí para vocês, né? Apareceu, Ainda botar não. pra gravar. Pronto. Apareceu. Beleza, então a gente vai dar continuidade à nossa aula, certo? Na disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal. Ontem nós falamos e vimos as estruturas, né, de uma planta, né, da raiz, desde a raiz até a semente, né, passando pela raiz, caule, folhas, flores, e frutos e semente. Hoje a gente vai saber mais, né, vai aprender um pouco mais na prática as relações da água na planta, né, que foi um assunto que a gente viu no começo da disciplina, a relação hídrica, né, a relação da água na planta, né, como que essa água é absorvida, como é que ela chega até as folhas, certo? Então, a gente vai ver essa questão da água na planta e vamos ver o mecanismo dos estômatos, né, o mecanismo estomático e a transpiração e glutação, né, que está intimamente relacionado com a água. A gente vai ver a questão do mecanismo dos estômatos, né, a gente vai ver o que faz com que o estômago se abra. Primeiro vamos conhecer o estômago, né, o que é o estômago, qual é a função dele. Vamos ver as questões, quando que ele se abre, quando que se fecha, o porquê disso, né, vamos ver que está ligado à transpiração, a gente vai ver como é que a planta ela transpira, por que ela transpira, e vamos ver a questão também da glutação, certo? Então, a gente vai dar continuidade da aula para ver essas questões. O objetivo da aula, certo? A gente vai apresentar, né, a estrutura, a gente vai conhecer a estrutura dos estômatos, bem como verificar a ocorrência da transpiração, certo? A gente vai conhecer todas as estruturas estomáticas, né? A gente vai ver como é que é a composição de um estômago. A gente já viu isso nas nossas aulas, certo? Que o estômago ele é constituído, né, por duas células, certo? Né, que a gente chama de células guardas, e ele tem uma função de controle hidráulico, né, o controle da água, né, o controle hídrico da planta, certo? E a gente vai verificar também a ocorrência da transpiração. Vamos ver por que a água, aliás, por que a planta ela transpira, né? De que forma que ela transpira e o porquê que ela transpira, certo? Então, a gente vai fazer dois procedimentos, nós vamos ver dois procedimentos. O procedimento 1 é a visualização dos estômatos, né? A gente vai visualizar os estômatos no microscópio, com o auxílio do microscópio, em uma lâmina preparada com a folha de tradescantia, né? Que é uma espécie de planta, certo? Que facilita a visualização desses estômatos. E no procedimento 2, a gente vai visualizar o mecanismo de transpiração vegetal. A gente vai ver como é que essa planta ela transpira, né? Como que isso se dá, certo? A gente vai ver nitidamente isso na prática que a gente vai ver hoje, a transpiração das plantas, certo? Bom, no procedimento 1, o que a gente vai precisar? A gente vai avaliar isso, né? A gente vai precisar de uma planta, lógico, para olhar os estômatos. E a gente vai, basicamente, certo? Num procedimento da prática, né? A gente vai visualizar esses estômatos no microscópio para visualização desses estômatos no microscópio, a gente vai ter que preparar uma lâmina, certo? Se a gente vai visualizar no microscópio, a gente precisa preparar essa lâmina. E como que a gente vai preparar essa lâmina para essa visualização? Primeiro, a gente vai ter que retirar um fragmento, né, que é a epiderme inferior da folha dessa planta, que é a transescantia, certo? Com o auxílio de uma pinça histológica ou um bisturi, certo? Então, a gente retira esse fragmento, né, da planta, que é a epiderme, que na epiderme vai estar localizado várias estruturas da planta, né? Várias células, inclusive o estômago, as células da planta, dá para ver várias estruturas da planta, certo? Depois a gente vai dispor, né, o fragmento sobre uma lâmina, a gente vai pegar aquela lâmina, vai pegar esse fragmento, colocar
botar esse fragmento e colocar, né, nessa lâmina de vidro, e depois, com o auxílio de ou um conta-gotas ou uma pipeta de pastel, a gente coloca em cima desse fragmento, certo? Para ficar melhor, tanto na melhor visualização, quanto para a lamínula que a gente coloca em cima para ficar mais aderida. Então, a gente vai cobrir, certo? Esse material com uma lamínula limpa, lógico. A gente vai colocar essa lamínula acima para observar o material no microscópico nas diferentes objetivas, né? Nas diferenças, nos diferentes zoom, né? Nos diferentes tamanhos que a gente quer ver, vai visualizar no microscópico, certo? Então, depois da gente visualizar essa estrutura, né, a gente vai ver o que a gente vai observar nessas estruturas desse fragmento da planta. Depois da gente visualizar, né, a gente vai ver o que tinha lá. Depois disso, a gente vai retirar de novo essa lâmina, vai tirar a lamínula e depois pegar uma gota de uma solução salina a 1%, né, água com sal, vai colocar uma ou duas gotas em cima desse material, né, desse fragmento, depois colocar a lamínula e novamente ir lá no microscópio e vamos observar o que vai mudar, né, o que essa solução salina vai mudar nas estruturas desse fragmento dessa planta. Então, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Apareceu aí, gente? Apareceu, velho. Certo. Pra mim ainda não. Certo. Aí tem no vídeo, né? Tem uma planta, né? Que no caso aí é a Trandescantia que a gente vai utilizar. E o que a gente vai fazer? Bom, essa aí é a planta, né? A gente vai pegar um pedaço da folha dessa planta. Vamos cortar, né? Um pequeno fragmento, um pedaço da folha dessa planta. E como é que barro corta? Com uma tesoura, pega qualquer tesoura. Será que eu não tô vendo é nada, professor? Apareceu aí, não? Não. Só tá o GS aqui, ó. Só isso. E o slide tá aparecendo direito para tu? Tava o slide sim, agora o vídeo não apareceu não. Gente, para os demais, o vídeo tá aparecendo aí? Tá passando mal o vídeo aqui. Deixa eu tirar e colocar de novo.
E aí, galera? Tá aparecendo aí? Ainda não, professor. O meu apareceu já. Deixa eu ver aqui se vai. Se não for, não tem nada, não, professor. Pode continuar. É. Johnny tá ok, Fredson tá ok, Júnior tá ok. Ok, pode seguir. Beleza, vou seguir então, viu, gente? Viu? Pode ir. Ó, peguei essa minha folha, né? E, bom, nessa folha tem a epiderme, né? Que ela fica na folha, ela, em volta da folha, certo? A epiderme tanto inferior quanto a superior, ela em volta da folha. E você faz, né, com a mão mesmo, você quebra a folha para tirar apenas a epiderme. E da epiderme dá para ver as estruturas que a gente vai observar. Então, com a ajuda de uma pinça ou com a mão mesmo, com o dedo, dá para tirar um pequeno fragmento dessa epiderme. Então, com a ajuda aí de uma pinça, retira esse fragmento e põe na lâmina de vidro. Não precisa um tamanho muito grande, né? Pode ser tamanho pequeno, que já dá para observar todas as estruturas. E depois vou pegar uma água, pegar um contador ou um contador de gotas ou uma pipeta de pastel, colocar em cima desse fragmento, né, para melhor visualização e aderência da lamínula. Coloquei uma ou duas gotas, né, na preparação da lâmina e agora eu vou colocar a lamínula em cima para visualização no microscópio. Pronto, coloquei a lamínula. Agora eu vou tirar o excesso, né, da água. Só pegar qualquer papel, tirar o excesso da água que fica em volta a lamínula. Seca, basta você triscar na água, né, que a água sai por capilaridade. Limpou, tirou o excesso da água. Vamos colocar no microscópio para observação. Colocou direitinho no microscópio, você vai utilizar para melhor observação, né? Aquele ajuste, até para uma melhor visualização do material que a gente está analisando. Certo? Então você pega esse material, pega observa, tanto na primeira objetiva quanto na segunda objetiva, para ver todas as estruturas que constituem a epiderme da planta. Feito isso, né, olhou todos os objetivos, você retira, né, volta lá todas as objetivas, depois retira a lâmina. Ó, vai retirar a lamínula. Agora a gente vai fazer um outro procedimento que é pegar uma solução salina, né? Uma solução, basicamente água e sal, a 1%. Pegou essa solução com auxílio de conta-gotas ou uma pipeta de pastel, coloca uma ou duas gotas, colocou 2 gotas dessa solução salina, coloca novamente a lamínula, né, para a gente observar novamente o que vai ser de diferente depois que eu coloquei essa minha solução salina. Coloquei a lamínula, né, tirei o excesso novamente. E vou fazer o mesmo procedimento, vou colocar no microscópio, vou observar em todas as objetivas e vou ver se houve alguma diferença
nas estruturas desse fragmento depois que eu coloquei a minha solução salina, né? Na primeira vez foi só. E depois disso, depois vou ver o que aconteceu, se está as mesmas estruturas ou se houve alguma modificação com a adição da minha solução salina, certo? Então, você faz esse todo o procedimento e observa no microscópio. Depois disso, deixa eu pôr. Depois disso, nós temos o segundo procedimento. Deixa eu abrir o slide aí. Bom, depois disso a gente vai ter o segundo procedimento, que já no segundo procedimento a gente vai ver a visualização da transpiração de uma planta, certo? Então, a gente vai precisar de um vaso de planta, né, para ser uma planta pequena, né, para essa plástica, que vai dar para visualizar o que a gente quer. Então, depois disso, eu vou pegar um vaso com a planta, vou precisar de um saco plástico e vou precisar também da água, né, que eu vou colocar no vaso e de um elástico que vai precisar prender esse saco nessa planta, certo? Então, a partir daí a gente vai poder observar como é que acontece a transpiração das plantas, né? Dá para ver direito o que acontece na transpiração da planta, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui o vídeo novamente. Primeiro, o que a gente vai precisar, né? Já vai coletar esse vaso de planta, vai envolver esse saco plástico, né, no ápice do ramo da planta, né? Vai pegar esse plástico, envolver toda a planta e vai prender esse plástico com um elástico, certo? E depois a gente vai adicionar água no solo, nesse solo que essa planta tá, e a fim de umidificar mais esse solo, certo? Então a gente vai encharcar mesmo, a gente vai botar água, vai colocar água, vai encharcar o solo para que essa planta absorva essa água. E depois que a gente montou, né, todo o experimento, colocou o saco plástico, envolveu o saco, a planta com o saco, a gente vai colocar essa planta no sol por aproximadamente 20 minutos. Vamos ver o que acontece. Apareceu aí, gente? Só me deu um ok aí para eu prosseguir. Apareceu. Beleza. Então, ó, vou precisar desse vaso de planta. Não tá aparecendo nada. Mano, eu acho que é a sua internet que tá meio ruim. Não, que a voz do senhor tá saindo suave aí. Mas Ó, pode prosseguir aí. beleza, então só observa esse vaso de planta que eu mostrei aí no slide, né? Peguei esse vaso, peguei a água e coloquei no vaso, né? Eu encharquei mesmo o solo, né? Foi colocado a água no solo até encharcar. Depois que eu encharquei esse solo, né? Que a planta vai absorver essa água que está no solo, que está no vaso. Depois disso, eu vou pegar esse plástico. Esse plástico tem que ser o tamanho suficiente que dê para prender toda a planta, certo? Do ápice até o vaso. Então, pega esse plástico e cobre toda essa planta, né? Então, pega esse plástico, envolve toda a planta. Isso pode... E o bom é que seja uma planta que tenha muita folha, certo?
Então, que nesse caso aí a gente vai ver a transpiração. Então, a transpiração, como ela ocorre pelas folhas, né, através dos estômatos, a gente vai ver mais na frente. Então, bom que para a gente observar mais, seja que uma planta tenha bastante folhas, né, uma planta bem folhosa. Então, peguei o elástico, prendi o elástico na base lá da planta. Depois disso, prende, né, o cuidado, para que não fique nenhum espaço de ar, para que nenhum ar entre. Pronto. Né, depois que eu fiz isso, né, prendi toda a planta com o saco, eu vou colocar essa planta por cerca de 20 minutos no. Feito isso, essas são as duas práticas, né, do objetivo de hoje, que um é para a gente ver os estômatos e o outro para a gente observar a transpiração das plantas, como é que ocorre, certo? Então, no primeiro procedimento que a gente viu, a gente montou uma lâmina, certo? A gente montou essa lâmina para observar as estruturas da planta. A gente tirou um fragmento da planta, no caso foi a epiderme, colocou, montou toda a lâmina e observamos no microscópio. A partir dessa observação, a gente vai ver várias estruturas da epiderme, né? A gente vai ver as células, das células a gente vai ver os que compõem a célula, certo? Além das células, a gente vai ver os estômatos, vai poder observar os estômatos. Bom, na primeira lâmina que a gente montou, certo? Sem a solução salina, a gente fez todo aquele aparâmetro e montamos a lâmina e observamos o que é possível observar com aquela lâmina. Primeiro, daí, apareceu o slide aí para vocês. Vou dar um ok para continuar. Apareceu. Pronto, beleza. Ó, nessa figura aí que tá no slide, é uma figura, nesse mosaico aí que vocês estão vendo, né? Vários quadradinhos um perto do outro, são as células, né? São as células vegetais, certo? Onde tá essa seta aí, indicando, né? Tanto a seta como a letra A, ela tá mostrando uma certa camada, né? Que essa camada, ela divide de uma célula a outra, né? Elas separam as células. E essa camada, ela que difere da célula animal para a célula vegetal. O que vem a ser essa camada? Essa camada nada mais é que a parede celular vegetal. Essa parede só tem as células vegetais, certo? É uma parede mais espessa e é ela que separa uma célula da outra. Né? Então a gente chama de célula de parede celular e que é o que difere de uma célula animal para uma célula vegetal. Essa camada, ela é formada por fibras, certo? Que é um outro fator que difere, que é por sua formação é basicamente de fibras de celulose, né? Que são, a gente sabe que celulose é carboidrato, né? É uma açúcar, e essa celulose só está presente nas plantas. Então, essa camada é formada por celulose, e é uma camada bem espessa, e essa é a camada que separa uma célula da outra, certo? Então, e é uma das características que difere uma planta animal com uma planta vegetal. Então, essa aqui é a parede celular, você vê que é como um mosaico, né? Não sei se vocês lembram quando a gente fez o experimento da cebola, a gente viu vários mosaicos, né? Então, vários quadradinhos daquele é que se refere a uma célula vegetal. E essas células são separadas por essa parede celular, que é constituída basicamente por fibras de celulose, né? De carboidrato celulose. Beleza? Além dessas células vegetais, a gente é possível observar uma outra estrutura, que é essa estrutura aí em roxo, né, em círculo e roxo. Essa estrutura nada mais é que é o pigmento da planta.
Vocês viram que a planta ela é meio arroxeada, né? Tem umas partes verdes, outras meio arroxeadas. Então, esse é o pigmento da planta, certo? Esse pigmento é chamado de antocianina. Lembra também quando a gente fez o experimento do repolho, que o repolho ele não era roxo, certo? Eu disse que era mais rico em antocianina, que era um indicador. Então, esse é o pigmento, né, que dá a cor roxeada. Geralmente, essas antocianinas dá um tom de vermelho, alaranjado, mais para roxeado. Então, esse é o pigmento da planta, né? É uma antocianina. E nesse caso aí, essa antocianina, ela está dentro de uma outra estrutura que só está nas células vegetais, que é o vacúolo, né? O vacúolo da célula. Que o vacúolo da célula ele tem como uma das suas funções regular a entrada e saída de água. Né? Então, além dessa regulação de entrada e saída de água, ela tem, né, que a gente chama de suporte osmótico, a célula também tem essa função de armazenar algumas substâncias, né, como, por exemplo, o pigmento. Elas armazenam algumas substâncias como pigmentos e hormônios também. Nesse caso aí, ela está armazenando pigmento antocianina. Então, esse vacúolo está dentro da célula, né, dentro daquela imagem que eu mostrei para vocês, então está dentro da célula, que é o vacúolo, é uma estrutura que está dentro da célula vegetal, é uma outra estrutura que apenas está presente nas células vegetais. Nesse vacúolo, uma das suas funções é manter a entrada e saída de água, certo? Além disso, né, desse suporte osmótico que a gente chama, tem também armazenamento de algumas substâncias, que é o pigmento, nesse caso aí, ou hormônios também, certo? Então, essa é uma outra estrutura que é possível observar naquela lâmina que foi montada. Além dessa estrutura, a gente vê uma outra estrutura que é o objetivo da nossa aula de hoje, que são os estômatos, certo? Então, a gente vê que esse círculo verde aí, né? Esse verde porque ele é rico, ele é clorofilado, certo? Então, é rico em pigmentos, né? Que a gente chama de clorofila. E o estômato, ele é formado basicamente por duas células. Você está vendo que tem uma célula do lado da outra, né? Essas células a gente chama de células guardas, certo? Então, uma célula do lado da outra são essas células guardas, certo? Então, existe não só essa célula do lado da outra, mas existe várias células ao redor, né? Essas células são as células da epiderme da planta, né? Que essa célula tem função de revestimento de toda a planta. Então, todo o revestimento da planta existe a epiderme, certo? E essa epiderme a gente pode ser observada ao redor desses estômatos, beleza? E esse orifício aí que vocês estão vendo, né? A gente tem um orifício que é mais escuro, esse orifício fica entre essas duas células, que são as células guardas, né? Ele fica entre essas duas células e é chamado de ostíolo, certo? Que é por onde vai haver a troca gasosa, tanto a saída de H2O como a entrada de CO2. Então, esse orifício a gente chama de ostíolo, né? As duas células do lado são as células guardas e o orifício a gente chama de ostíolo, que dá o controle, né, da entrada e saída de gás, né, que são as trocas gasosas, que no caso é a saída de H2O em forma de vapor e a entrada de CO2. Então, essas células guardas, ela também controla a abertura e o fechamento desse orifício, né, desse ostíolo, certo? Aí, nesse caso também é possível visualizar os estômatos. Esse tudo em verde aí são os estômatos, mas a diferença agora, e essa lâmina aí é quando a gente colocou a solução salina, certo? A gente colocou uma solução com sal, né? Uma solução salina, e observamos o quê? Observamos que esses estômatos, eles estão todos fechados,
né, as células guardas, que é que controlam a abertura e o fechamento desses estômatos, elas ficaram murchas, né, elas ficaram flácidas. Por quê? Por causa da entrada desse sólido, né, por causa da entrada desse sal. Então, quando essas células guardas, elas murcham, né, quando sai a água dessas células, elas murcham, elas ficam flácidas e os estômatos fecham, e no caso o orifício ele é fechado, né, ele é tampado para que a água ela não saia, no caso não vai sair mais água e nem entrar o CO2, né, por essas células que tem a função de abrir e fechar os estômatos, elas ficam flácidas e fecha todos os orifícios dos estômatos, beleza? Então, aí é um esquema de todas as estruturas de um estômago. Esse do lado esquerdo é o estômago aberto, certo? O estômago aberto, como eu falei, no centro tem um estômago, tem um orifício, certo? Que é por onde vai haver a troca gasosa, que a gente chama de estímulo. Nos lados desse estímulo, tem as células, que é as células guardas, tá? Como eu falei. E ao redor de todas essas células guardas, tem as células da epiderme. E dentro dessas células guardas, tem os cloroplastos. Ela é pigmentada, viu, gente? O estômago, ele é pigmentado, diferente das células ao redor, que é das células da epiderme. As células da epiderme, elas não são células pigmentadas, né? Não tem a presença dos cloroplastos. E nesse caso aí, a célula, as células guardas, né, que fica do lado dos estômagos, do orifício, a gente fala que ela está túrgida, né, ela tá com uma alta pressão de água, então tem bastante água nela. Quando tem bastante água nela, quando há uma alta pressão, a gente fala que a célula está túrgida. Quando a célula está túrgida, os estômagos se abrem, né, o orifício fica disponível para entrada e saída de gases, né, para troca gasosa. Já no meu lado esquerdo, as células guardas, ela tem uma baixa pressão hídrica, ela tem uma baixa quantidade de água dentro das suas células. Isso acontece com a entrada, principalmente, de sais, ou de potássio, principalmente, que a gente vai ver mais na frente. Então, quando há uma grande quantidade de sal, né, no caso de potássio, né, que a gente vai ver, essas células, as águas dentro das células guardas, elas saem, né, por pressão. Por ter uma baixa pressão, essa água sai. E se essas células guardas têm pouca água, ela fica murcha, né, ela fica flácida. E quando ela está flácida, consequentemente, os estômagos vão estar fechados. Bom, qual que é a importância desses estômagos? A gente viu, primeiro, que é importante saber que cerca de 90% da perda de água da planta para a atmosfera, ela é feita através dos estômagos, certo? Então, é muito importante a gente saber a dinâmica da planta, né? Da perda da planta de água para a atmosfera. Então, é importante, né, esses estômagos, que ele tem um transporte de água, o transporte de água que a gente sabe é através do xilema, certo? Através também da pressão negativa. Então, se essa água sai através desses estômatos, então, consequentemente, essa raiz, né, que é absorvida pela raiz da água, vai ter a tendência de absorver mais água do solo, né? Se a planta está perdendo muita água para a atmosfera, então essa raiz vai ter que absorver essa água do solo, certo? E os estômagos também é onde entra o CO2. O CO2 que é importantíssimo para a fotossíntese, né? Não tem como eu fazer a fotossíntese sem o CO2, porque eu preciso do carbono, certo? Então, lá naquele ciclo lá de Calvin, a gente vê que tem a fixação de carbono. Tem que ter a fixação de carbono. Esse carbono ele é feito através do CO2, que é entrado através dos estômagos, certo? E ele é responsável pelo controle da perda de água, como eu já falei, né? Cerca de 90%,
Cerca de 90% da perda de água é feito pelos estômatos, certo? E também uma outra coisa importante é que o controle e a abertura dos estômatos é feito através do ácido abscísico, do ácido abscísio, certo? E o ácido abscísico, ele tem alguns, ele está não diretamente ligado ao controle de abertura e fechamento dos estômatos. Ele tem algumas funções, até então ele, no caso que a perca da folha, né, era dado pelo ácido abscísico. Mas o ácido abscísico, depois de alguns estudos, foram realizados, observou-se que o ácido abscísico ele não está diretamente relacionado com a perca da folha do caule, da perda da folha do caule, e sim do etileno, né? Mas o ácido abscísico ele está indiretamente relacionado a essa perda dessa folha, que está relacionado com o controle e abertura dos estômagos, certo? Então, esse ácido abscísico, como é um hormônio, ele tem mais a sua função de sinalizar, né? Sinalizar para que aconteça alguma coisa. Então, nesse caso do ácido abscísico, ele se liga a alguns receptores que estão na célula, certo? Então, ele vai se ligar a esses receptores, né? Ele vai sinalizar esses receptores das células e vai sinalizar a entrada e a saída dessa água. Então, ele vai sinalizar, na verdade, a entrada de solutos para essa célula, né, que, consequentemente, vai promover a abertura e fechamento dessas células. Então, o ácido abscísico, ele sinaliza alguns receptores que estão na célula, a célula vai entender que para ela entrar, para ela deixar entrar alguns solutos, e esses solutos vai promover o fechamento da célula, porque esses solutos vão entrar, a água das células vão sair, e a célula vai murchar, e assim os estômagos fecharem. Então, o ácido abscísico está relacionado à abertura e fechamento do estômago por isso, né? Porque ele sinaliza alguns receptores para alguns sais entrarem para alguns sais entrar na célula e essa água sair da célula. Então, a abertura dos estômagos está pela entrada de solutos das células guardas, certo? Através da pressão de Turgot, que a gente chama. Então, se na pressão de Turgot a pressão estiver alta, né? Então, essa célula ela está túrgida. Se a célula está túrgida, então é porque a pressão está muito alta na sua célula, e quer dizer que tem muita água na célula. Então, se tem água na célula, esse estômago vai ficar aberto. Então, ela entende que a célula ela pode até perder, que a planta pode até perder água, certo? Mas quando isso ocorre, certo? Quando há a saída desses íons, então há a redução dessa pressão de Turgot, né? Então, há a redução da água na célula e que fecha os estômagos. Nesse esquema aí que vocês estão vendo, é um esquema de abertura e de fechamento dos estômagos através de íons. Esse aba aí que vocês estão vendo é o ácido abscísico, né? Um exemplo de ácido abscísico, que é o hormônio. Então, ele vai fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Então, esse ácido abscísico, ele sinaliza, ele entra na célula e sinaliza a célula para a entrada de alguns íons, que no caso aí é a entrada de íons de cloro e íons de malato. Quando a entrada desses dois íons, né, desses íons de cloro e de malato, ela atua no processo de bombeamento para abrir alguns canais para a entrada do potássio, certo? Então, ele vai fazer com que o potássio entre na célula, e esse potássio que vai ser o responsável para a entrada de água, certo? Então, vai abrir um canal, esse potássio vai entrar. Então, como tem sais na pressão osmótica,
do controle osmótico. Então, a tendência é que, se tem muito sal na célula, então a tendência é que a água entre, né, por osmose. Então, esses dois responsáveis, esses íons responsáveis, que é o malato e o cloro, vai sinalizar vai bombear, né, para que abra um canal para o potássio entrar. Quando o potássio entra, né, entra vários íons de potássio, a célula fica vários desses íons de potássio e a água entra com maior facilidade por osmose. Então, se tem muita água, então quer dizer que a pressão está muito alta, a pressão hídrica está muito alta, então a célula ela fica túrgida. Se ela fica túrgida, então os estômatos ficam abertos. E o processo, ao contrário disso, é o fechamento. Então, se saiu esse potássio, esse sal, e o cloro e o malato, a célula vai ficar túrgida, certo? Vai perder água, além desses íons, ela vai perder água, e se ela perdeu água, ela vai fechar esses estômatos, né? As células guardas, que são essas duas células, as células guardas ficam murchas, e o estômago vai fechar, beleza? Bom, e alguns fatores ambientais, eles influenciam na abertura dos estômagos, tal como a luz ela vai diretamente influenciar a abertura dos estômagos, por quê? Porque a planta, ela precisa fazer fotossíntese, né? Então, para fazer a fotossíntese, ela precisa de luz, né? Que é a luz que vai estimular o pigmento e depois fazer todo aquele processo de fotossíntese. Então, se eu tenho luz, principalmente por isso que durante o dia os estômatos eles ficam abertos, então que é para a entrada, para a absorção dessa luz, para fazer a fotossíntese. O outro fator é a concentração de CO2. Isso essa concentração de CO2 é dentro da planta, né? Dentro da célula, não na atmosfera. Você tem a concentração de O2, você tem uma concentração de O2 muito alta, a tendência a tendência do estômago é fechar. Por quê? Ele entende que tem muito carbono, então a célula ela não precisa absorver mais, certo? Até porque isso pode causar toxidez na planta. Por quê? Porque a reação do CO2 com a água, ela vai formar ácido carbônico, que ele é tóxico para a planta, né? Que a gente chama de acidose, isso. Que é a reação do ácido do carbono, do gás carbônico com o CO2, com a água, forma o ácido carbônico, que isso é tóxico para a planta. Então, ele fecha esses estômatos para não entrar mais CO2. Então, se tem uma alta concentração na célula, ele fecha esses estômatos e começa a fazer a fotossíntese só com esse carbono que está dentro da célula. E se tem uma concentração pouca de carbono, essa célula de CO2, essas células guardas, né, os estômatos vão abrir para a absorção desse carboidrato, para a absorção desse CO2, desse carbono, certo? E a disponibilidade, que está intimamente ligada, se eu tenho uma alta concentração de água nas células, os estômatos se abrem, quando eu tenho uma pouca concentração de água nessas células, esses estômatos fecham, certo? Então, como eu falei, a maior parte da perda da água de planta está pela transpiração estomática, certo? E cerca de 90% dessa perda de água é através dessa transpiração estomática, beleza? Existe outra perda de água também da planta, né? No caso aí, nas plantas lenhosas, algumas plantas lenhosas, ela perde água também por umas estruturas que está presente no caule, que a gente chama de lenticelas, mas essa perda, gente, ela é muito baixa, né? A maioria mesmo é através dos estômagos, é a transpiração estomática que a gente chama. E há também a perda por transpiração cuticular, que é pela cutícula, né, que é a cutícula é a estrutura que protege a planta da perda de água, mas ela não é 100% eficaz, então há a transpiração pela cutícula e a agutação, que é a perda de água líquida, né, eu até mostrei uma vez um exemplo
porque as flores na ponta, ela fica cheio de gotas de água. Então, aqui a gente chama gutação, que é a perda de água líquida, né? Porque na transpiração, a água, ela é perdida pela forma de gás, né? E já na forma de vapor. Nesse caso, da gutação, é a perda de água em forma líquida, certo? Bom, isso aí é uma tabela que mostra a questão desses fatores que interferem, né? A intensidade luminosa, você tem uma alta intensidade luminosa, os estômatos se abrem, né? Que é para haver uma melhor fotossíntese. Se a intensidade luminosa é baixa, ela fecha, que é geralmente à noite, né? Quando há à noite, quando a planta ela não está absorvendo a luz do sol para fazer a fotossíntese, então ela tem a tendência de baixar, tem a tendência de fechar os estômatos. Então, durante o dia, os estômatos estão abertos e à noite, geralmente, os estômatos estão fechados. Já a concentração de CO2, como eu falei, se a concentração de CO2 dentro da planta está muito alta, a tendência é fechar. E se a concentração de CO2 está muito baixa, a tendência desses estômatos é abrir, né, para absorver o CO2 da atmosfera para completar a sua fotossíntese. E o suprimento de água, no caso da água, se estiver muito alta, a tendência dos estômatos é se abrir e baixa é fechar, né? Se a célula tem muita água, então elas ficam abertas. Se as células estão pouca quantidade baixa, né, de água, os estômatos se fecham. Deixa eu mostrar aqui o vídeo agora. Transpiração. Agora eu vou mostrar um pouco da transpiração para vocês. Lembra do vaso que a gente fez todo aquele processo, né? Envolveu o vaso, colocou com saco plástico e colocou no sol para a gente observar a transpiração, como é que a transpiração ela é feita. Então, depois que eu peguei essa planta, envolvi com saco plástico. Tá aparecendo aí, gente? O vídeo? Apareceu um vaso, Jéssica, com a flor dentro. O vídeo. Pronto. Agora apareceu. Apareceu agora. Pronto, beleza. Bom, depois que eu peguei esse saco plástico, envolvi, né, cobri a planta, o saco vai ficar assim, ó. Depois eu coloquei no sol, a planta ela vai perder essa água para a atmosfera, no caso aí dentro desse saco, certo? Então aí dá para ver a diferença aí na coloração, certo? Você viu que o plástico ficou todo, né, todo opaco. Na verdade, essa opacidade são as moléculas de água que está aderida no saco plástico. Então tudo isso que vocês estão vendo são moléculas de água que foi perdida da planta em forma de vapor. Então, a gente viu que a gente foi colocado bastante água, né, foi encharcada. E ela perdeu, como ela tinha muita água, os estômatos ficaram abertos, então a água ela foi perdida para a atmosfera. Que no caso aí ficou essas partículas, né, de água ficaram aderidas no saco plástico. Deixa eu mostrar aí para vocês. Foi aí?
Ainda não. Slide 21, tá aí? Apareceu aqui agora, cara. Beleza. Bom, primeiro que a gente viu essa imagem aí, né? Depois que a gente colocou a planta no sol, a planta ela perdeu a água e ficou essa imagem aí. Então, primeiro de tudo, o que que acontece? O que que vai acontecer? Primeiro, a planta ela precisa absorver a água, certo? Para que ela tenha água, para perder, ela precisa de água. E se ela precisa de água, ela vai ter que absorver a água do solo, certo? Primeiro, a absorção radicular, né, que é a absorção de água através da raiz, e a absorção foliar, né, que é bem baixa, mas isso acontece também. Primeiro, o que é a absorção? A absorção ela é um fenômeno que envolve a passagem de água e substâncias dissolvidas no meio para o interior da planta. Então, mesmo com essa absorção radicular, essa absorção foliar, tem basicamente isso, né? Que é a passagem de água, né? E dessas substâncias dissolvidas para dentro da planta, né? Para que isso? Então, a planta ela precisa de água para fazer seu metabolismo, né? A sua atividade metabólicas. Então, a obtenção, através dessa absorção, a obtenção de nutrientes, né? E da água, claro, para as atividades metabólicas, que é essencial para a planta, né? Continuar seu ciclo. E, como eu já falei, a absorção radicular e a absorção foliar, e a absorção da água e íons pelas raízes. Então, a absorção da água e íons é através das raízes, né? Que é absorvida através dos pelos radiculares. Lembra dos pelos radiculares, que é uma das estruturas que está presente da raiz, né? A gente vê, como por exemplo, a estrutura de uma raiz pivotante, né? Que a gente viu ontem. Aquela raiz central, né? Tem a coífa, da coífa tem a zona lisa, e da zona lisa tem os pelos radiculares, os pelos radiculares, né? Esses pelos radiculares é onde vai ser absorvido esses íons e essa água, certo? Então, é através desses pelos radiculares que tem uma melhor absorção, porque se essa raiz principal ela é muito grossa, né, ela é grande, a absorção de água vai ser bem mais baixa do que a absorção desses pelos radiculares. Por isso que há a presença desses pelos radiculares para melhor absorção dessa água e desses íons também, beleza? Então, a entrada da água, ela entra pela epiderme, né, dos pelos, entra pela epiderme, passa pelo córtex, depois para chegar até nos cilindros vasculares, que os cilindros vasculares é onde estão presentes os vasos condutores, né, o xilema e o floema. No caso, a água vai entrar no xilema e vai da raiz até as folhas. Não é isso que a gente já falou? Então, a passagem dessa água passa da epiderme, vai para o córtex, até chegar os cilindros vasculares, né, que é o xilema. E como é que acontece essa absorção de água? Primeiro, existem 3 vias, né, dessa água. Primeiro, tem a conhecida via apoplasto, tem a via simplástica e tem a via transcelular. É o que a gente já viu na disciplina, certo? Nessa água vai entrar por via apoplasto como? Ela vai ser absorvida através de transportes pelas paredes celulares. Lembra das paredes celulares que a gente viu na primeira prática? Né, que é aquelas estruturas lá que só as células vegetais têm. Então, a água vai passar por ali, pelas paredes celulares, né? Ela não vai entrar dentro da célula em si para chegar até no cilindro vascular, até no xilema, né? Então, ela vai através da parede
até chegar no xilema, né? Passa pela epiderme, passa pelo córtex, até chegar no vaso condutor. E isso a gente chama de via apoplástica, né? Através da parede celular. Na via simplástica, a água, né? Tanto a água quanto os íons atravessam os tecidos que a gente chama de protoplastos aprotoplásticos, que essa estrutura ela está dentro da célula vegetal, né? É uma estrutura que não passa pelo citoplasma, mas é uma estrutura que está dentro da célula. Então, essas células são interligadas por protoplastos. Então, essa via simplástica, ela vai passar, vai entrar, né? Ela vai romper a parede celular e vai entrar nos protoplastos. Esses protoplastos, essa água vai passar por esses protoplásticos, chegar até o cilindro vascular, né, até o xilema. E a via transcelular é através das células. A água ela vai entrar dentro da célula, né, vai romper a parede celular, vai romper o protoplastos e entrar dentro da célula, no citoplasma mesmo. Então, a água vai entrar no citoplasma, vai romper, né, a parede celular e vai entrar na célula, e a água vai de célula a célula até chegar no xilema. Beleza? Então, esse aí é um esquema, basicamente, né? Esse de preto, é a via apoplástica, né? Então, ela vai através da parede celular, certo? Vai indo, né? Passa pela epiderme, depois da epiderme ela passa pelo córtex e vai chegar até o cilindro vascular, certo? Então, passei aqui. Vai chegar até o cilindro vascular. Já esse azul é a via simplástica. E essa via simplástica ela vai através do protoplasto, né? Ela vai romper a parede celular, ela não vai pela parede celular, ela vai romper a parede celular e vai chegar na outra estrutura que é o protoplasto. Então, ela vai passar pelo protoplasto, de protoplastos a protoplasto, chegar até o xilema. E a via transcelular, ela já rompe a parede celular, ela rompe o protoplasto e vai de citoplasma, de célula a célula, né, rompendo e indo pelo citoplasma até chegar no xilema, certo? Então, essas são as 3 vias básicas que a água é absorvida, né, dos pelos radiculares para chegar até no xilema, beleza? Então, chegando no xilema, pronto, ela fez toda essa passagem aí da epiderme no córtex e chegou no xilema, e com a chegada no xilema, esse transporte, né, que vai da raiz até as folhas, a gente chama de transporte contranegativo, né? Como é que essa água vai subir? Então, como a gravidade sempre é tendenciosa para baixo, então ela vai contra a gravidade, né? A gente fala que é o transporte contra a gravidade. Então, esse sistema a gente chama de SSPA, que é o Sistema Solo-Planta-Atmosfera. Então, primeiro vai ser de diferenciação de potencial, né, em 3 meios. O solo, a diferenciação do potencial do solo é maior que a planta é maior que a atmosfera. Então, o que isso vai acontecer? Os vasos condutores, eles são tubos, né, bem pequenos, certo? Bem finos. O xilema é um pouco mais grosso e o floema é um pouco mais fino, mas eles são tubos, certo? É como veias, né, como as nossas veias, eles são tubos. Então, essa água vai chegar do tubo e com a diferenciação de pressão também, né, que a pressão também está ligada, essa água vai sair da raiz até as folhas com a formação dessa coluna de água no interior da planta, certo? A gente chama isso de propriedades físico-químico da água, que é a tensão, coesão e adesão, que a gente viu na nossa primeira aula de anatomia, né, que é a tensão da água, através da tensão da água, da coesão e da adesão, essa água forma, né, várias pontes de hidrogênio para chegar até nas folhas. Isso, imagine um canudo, né? A gente tem um canudo, coloca esse canudo numa água ou em qualquer líquido que for, a gente faz uma pressão com a nossa boca para esse líquido entrar, né? Para esse líquido subir. Isso acontece exatamente com a água também. Então, a atmosfera faz uma pressão, né, para essa água subir. E é assim que essa água ela é transportada, ela é translocada da raiz até as folhas. Então, esse esquema é basicamente
aí o transporte da água até as folhas, né? Vai lá, a água é absorvida pelos pelos radiculares, né? Dos pelos radiculares, ela passa pelo aquele processo da epiderme, córtex, até chegar no xilema, e chegou no xilema, esse processo físico-químico aí, né? Que é da coesão e a adesão da água. A coesão, ela faz algumas pontes de hidrogênio, né? H2O com H2O, ela é formada uma ponte de hidrogênio, e esse ponte de hidrogênio, com a pressão que é feita da atmosfera, essa coluna d'água, ela é transferida até chegar nas folhas, e, por alguma ocasião, essa água ela é perdida para a atmosfera, né? E quanto à quantidade de água ela é perdida na atmosfera, ela é absorvida no solo. Beleza, gente? Então, essa foi a prática de hoje. A gente pôde observar um pouco mais das estruturas da célula, né, da célula vegetal, os componentes das suas estruturas, e o objetivo da aula foi ver os estômatos, né? O que influencia, primeiro, o que é um estômato, o que é constituído os estômatos, e como que ele funciona, né? A abertura e fechamento, e o porquê que isso funciona, né? Que está ligado à perda de água para a atmosfera. E vimos também a questão da translocação, né, da água que vem do solo até a planta. Beleza? Então, esse foi basicamente a nossa aula prática de hoje. Alguém tem